Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Compromisso e priorização. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos, capítulo 11, versículo 13. Frutificar, independentemente da ocasião e condições, é o traço de quem edificou a adesão sincera ao aprendizado das lições da alma por meio do comprometimento íntimo de melhoria. Nesses tempos desafiantes de ilusão e descuidos, a virtude do comprometimento torna-se fator essencial de êxito a qualquer empreendimento espiritual. Vigie suas horas, adaptando-as aos deveres nobres, ao estudo enriquecedor, à diversão educativa, ao trabalho do amor e à cooperação comunitária. Você que assumiu o compromisso de avançar,
Guarde a consciência plena dos obstáculos que surgirão e assegure-se de apresentar, nos instantes da convocação ao bem, o fruto desejável no campo interior, priorizando a fidelidade à consciência em qualquer tempo. Assim, você terá o acréscimo daquilo que lhe falta para a aquisição da paz. Leitura do livro Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca. Capítulo Passageiros. Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, aprender, crescer, amar. E depois vamos para nossa casa. Assim disse o provérbio aborígene. De onde vim? Para onde vou? Qual é a minha missão nesta vida? 3 perguntas simples, cujas respostas podem fazer toda a diferença em nossa existência. O Espiritismo, como outras religiões, apregoa que somos passageiros na vida terrena, indicando que, embora estejamos aqui, não somos daqui, pois viemos do mundo espiritual e um dia a ele retornaremos. Nossa estada na Terra é provisória. Ganhamos um visto de entrada no planeta através da reencarnação. Mas nosso passaporte tem prazo de validade. Embora ninguém saiba quando expira esse prazo, o certo é que um dia teremos que devolver o passaporte e voltar para nossa casa, o mundo dos espíritos. Acreditamos fortemente que essa ideia, uma vez assimilada, nos propiciará uma viagem mais feliz nesta morada provisória. Haveremos de melhor aproveitar o tempo, não o desperdiçando com questões menores. Quando viajamos a passeio a um país desconhecido, onde permanecemos por pouco tempo, procuramos admirar as belezas do local, conhecer os lugares históricos, aprender algo sobre a cultura daquele povo, estabelecer algum tipo de contato fraterno com os habitantes, enfim, vamos tirar proveito do melhor que o local tem a nos oferecer. Pois bem, uma pesquisa do Conselho Nacional do Ministério Público concluiu que 83% dos homicídios em São Paulo são cometidos por impulso ou motivos fúteis, como desentendimentos no trânsito, discussão em fila de banco, conflito entre vizinhos, ciúmes. No Acre, esse número chegou a 100%. Quanta vida perdida por banalidade! Quanta viagem desperdiçada por ninharia! Certamente, não figuramos nessas estatísticas de criminalidade, mas acreditamos que, se não matamos pessoas, estamos matando o nosso tempo, os nossos relacionamentos, os nossos sonhos, a nossa alegria, estragando a nossa viagem pela Terra por questões sem importância. Por isso, estamos transitando na dimensão terrena para observar, aprender, crescer e amar. Não estamos aqui para criticar, brigar, destruir, viver infantilmente e destilar ódio pelos demais passageiros, pois desta forma estaremos estragando a viagem, a nossa e a dos demais passageiros que estão no mesmo trem conosco. Viagem perdida é viagem que terá que ser refeita, atrasando a nossa caminhada para outros destinos, mais bonitos e felizes. Se aqui estamos de passagem,
por que não deixar passar o que não é importante para a nossa viagem feliz pela Terra? Vamos aprender a deixar passar o que rouba o nosso prazer. Pratiquemos o deixe passar. Não fiquemos com a bagagem pesada, pois assim a nossa excursão pela Terra não será bem aproveitada. Viemos aqui para encontrar a nossa felicidade e, a partir dela, deixar o planeta mais feliz, saudável e amoroso. E faremos isso com a nossa felicidade, cuidado e o amor. Nossa missão terá sido cumprida se, quando a viagem chegar ao fim, olharmos para trás e verificarmos que o planeta ficou um pouquinho melhor com a nossa passagem e que muitos amigos vieram se despedir de nós, com lágrimas de saudade e de gratidão. A infância espiritual. A vida é um aprendizado. A Terra é um planeta escola. Estamos aqui para aprender. São muitas as máximas a nos lembrar de que o propósito básico da vida é evoluir. No entanto, todos nós, ainda que por breves momentos, seguimos um sentido diferente desta programação inicial. Estacionamos. Diante de algum obstáculo, escolhemos parar, ou simplesmente estagnamos em alguma manifestação inconsciente de nossa infância espiritual. E o que fazemos diante de uma criança que ainda não aprendeu a engatinhar, a andar, a falar? Nós a condenamos? Nós a julgamos incapaz? Sentimos-nos superiores a ela? Claro que não. Nós olhamos para as crianças em processo de aprendizagem com ternura e confiança na vida. Simplesmente sabemos que chegará o dia em que um passo antecederá outro, em que a fralda amanhecerá seca, em que a noite inteira será dormida, em que a frase será perfeitamente pronunciada. É só questão de tempo. Por que não aplicar essa mesma ternura à manifestação de nossa infância espiritual e à dos outros? Mas trata-se de um adulto consciente, retrucamos. Porém, os assuntos do coração, da dor, dos traumas, mesmo o mais experimentado dos homens, guarda em si conexões diretas, ainda que inconscientes, com a sua criança ferida. Isso não quer dizer que alguém que manifeste um determinado aspecto infantilizado seja terminantemente menos maduro do que outra pessoa que já não sofre com o mesmo tema. O ser humano, em suas ricas e infinitas manifestações, possui matizes mil de personalidade. Por isso, a ineficácia das comparações entre uns e outros. Um condenado por um crime qualquer, por exemplo, pode ter desenvolvido uma grande humildade, mas ainda assim não ter a paciência amadurecida. Tem certamente uma programação didática diferente da minha. Não há sentido algum, portanto, em comparar, medir, julgar. Cada pessoa tem a sua proposta acadêmica como que gravada na consciência. O caminho a ser percorrido por cada um é único e intransferível. Julgar esse roteiro é, portanto, tão ineficaz quanto indesejável. Ao nos depararmos com a impaciência alheia, a teimosia, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, lembremos: eis a infância espiritual deste irmão, que eu possa servir de instrumento
para ele seguir em frente. Que eu me abstenha de condenar, apontar, ferir. Que eu seja a mão que ergue, a palavra que anima, o olhar que estimula. Que eu tenha profunda admiração por seu processo de aprendizado e reconheça que este não é melhor nem pior do que o meu, apenas diferente. Que eu o observe com a mesma doçura que lanço à criança que aprende a caminhar, porque eu também, certamente, tenho questões a amadurecer, equações a solucionar, verbos a conjugar, respostas a encontrar, teses a dissertar. Quando não temos êxito na escola, ficamos de recuperação para sermos reavaliados. Se ainda assim não der certo, repetimos de ano para revisitar, uma vez mais, a lição ainda não apreendida. Porém, não retrocedemos nunca, nem voltamos para uma série anterior. Apenas estacionamos. Neste lugar, aguardamos que a vida lance novamente as perguntas que nos estimularão a desenvolver e expressar a resposta esperada. Uma vez respondida, a etapa é superada e voltamos a caminhar. Retomamos o nosso movimento ascensional. E a vida, como excelente mestra que é, amorosamente nos lança novas outras interrogações. E assim vamos fluindo, de pergunta em pergunta, de resposta em resposta, galgando os níveis da nossa programação evolutiva. É a ânsia da vida por si mesma, conduzindo-nos rumo à excelência, nos degraus da maturidade espiritual. Gratidão, ó Pai, pela fantástica escola da vida. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está. Nem dor, nem medo não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão, voar nem asas nem balão. Liberdade, meu porto final.
ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. A vida pelos olhos de Deus. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhos pedirdes. Mateus, capítulo 6, versículo 8. Pondere que cada pessoa tem seu caminho próprio, seu destino pessoal, seu limite particular. Cada individualidade, ainda que carregue laços estreitos com sua alma, é dotada de singularidade e identidade própria. Se você ama verdadeiramente, aprenda uma das lições mais fundamentais para o seu sossego interior e, o quanto antes, desenvolva sua capacidade de respeitar a liberdade de escolha alheia. A vida é resplandecente escola de aprimoramento e avanço. O que hoje lhe parece ruína na conduta de seus entes amados, compreenderás amanhã que é o melhor que eles possuem no acervo de suas conquistas rumo à perfeição. Deus tem seus olhos centrados na boa parte de seus filhos. Roga-lhe a lucidez que ainda não possui e entregue-se sem restrição ao fluxo da sua infinita sabedoria, que tudo provê e prevê em favor do bem de todos. Será que buscamos o que queremos? Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, credes que recebestes, e assim será para vós. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Que queremos realmente da vida?
Para que vivemos? Qual a nossa busca verdadeira? Queremos mesmo viver a vida que levamos? Queremos mesmo fazer o que fazemos? Queremos mesmo estar com quem estamos? Há pessoas que jamais questionam sobre essas coisas porque não querem saber nada sobre si mesmas. São criaturas que agem impensadamente, sem medir o alcance de suas palavras e gestos, atos e atitudes. Não se dão conta das coisas em sua volta, não percebem as circunstâncias em que vivem. Agem de modo insensato e maquinal. São levianos e incoerentes. Há neles ausência de reflexão. Não têm nenhum domínio de suas faculdades naturais. Por outro lado, não são poucos os que se satisfazem em apresentar para si e para os outros respostas prontas, regulamentadas, banais, corriqueiras. Não se pode entender nada daquilo que não tenha vindo das próprias experiências e vias inspirativas. Igualmente, são inumeráveis aqueles que, julgando saber muito, limitam-se a repetir frases feitas, retiradas de compêndios filosóficos e religiosos. Têm respostas para tudo, repisam conceitos ocos ou sem eco, tomam ares de intelectual, mas em verdade sentem enorme vazio interior. Cremos ser de grande utilidade à nossa estrada evolutiva prestarmos atenção reflexiva às palavras do Cristo Jesus. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. Pedimos de fato o que desejamos? Pode ser que nos darão tudo aquilo de que não gostamos. Buscamos verdadeiramente nosso íntimo? Se não, acharemos coisas que nada têm a ver conosco. Batemos na porta que queremos. Talvez abrirão portas pelas quais não queremos passar. Se não sabemos o que queremos, para onde estamos indo? Como a vida maior vai facilitar a nossa caminhada se não sabemos qual é o nosso rumo ou meta? Pensemos bem, reflitamos. Sentir e viver a vida interior é muito mais do que ficar pensando nela. Necessitamos tomar uma atitude de observação interna e externa, de atenção perceptiva, junto com o anseio de encontrarmos o nosso verdadeiro lugar na vida, de entendermos o sentido das coisas que nos acontecem, visto que tudo tem um significado implícito. O mundo nos apresenta uma enxurrada de pensamentos concluídos e opiniões prontas. É um erro de cálculo buscar respostas feitas e muitos de nós ainda não queremos pensar por nós mesmos. Assim procedendo, apenas agravamos a angústia da busca,
por não procurarmos o que está imanente na própria alma. Cada criatura tem um jeito único de ser e crescer, um espaço exclusivo a ocupar neste mundo e um peculiar poder pessoal de mapear seu próprio caminho evolutivo. O que resulta da opinião alheia e nela se fundamenta é conceito relativo. O que deriva da realidade das coisas, o que se sente e o que se vive e nela se baseia, é fato autêntico. A grande maioria das criaturas prefere enxergar por meio dos olhos dos outros. Entretanto, devemos perceber a vida com nossos próprios olhos. Sabemos mesmo o que pedimos? Do contrário, poderemos viver existencialmente, sem paradeiro, como ambulantes sem rumo e sem porto. Diziam os antigos sábios: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Quando temos um objetivo claro, o universo inteiro conspira silenciosamente em nosso favor. A ponte. O homem andava pelo caminho árido. Longo era o percurso a vencer. Chegou afinal a um ponto onde pensou que não poderia prosseguir. Enorme abismo se apresentava à frente. Como transpô-lo? Sentou-se desolado à beira da garganta escancarada. E agora? Então olhou para sua direita e divisou, um pouco além de onde se encontrava, o perfil de uma ponte. Ébrio de contentamento, dirigiu-se para lá. As forças lhe voltaram, e ele, satisfeito, caminhou sobre o abismo de rochas nuas, seguro, graças à ponte. São variadas as pontes no mundo e algumas famosas. A Golden Gate em São Francisco, a Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Rio Niterói, a Ponte da Amizade ligando Brasil e Paraguai, a Ponte Neve em Paris. Diferentes em largura, comprimento e arquitetura. Todas, no entanto, traço de união entre duas extremidades distantes. Você já pensou alguma vez em se tornar uma ponte? Ponte entre Deus e os homens, entre a luz e as sombras. Um hífen de luz entre a dor e o medicamento precioso, entre o desalentado e o consolo, entre o faminto e o alimento. Estenda suas mãos e haja. Enquanto muitos reclamam das distâncias, estenda os braços e estabeleça a ponte da fraternidade. Quando vários gritam em face do caos que impera, estenda a ponte da organização e da disciplina. Sejam a ponte entre a miséria e o trabalho digno, convidando os companheiros que seguem com você a se engajarem em ocupação útil que garanta o pão, o abrigo, a nobreza de servir. Lembre que entre os homens e Deus, Jesus, o divino amigo, ainda hoje permanece de braços abertos. Conforme ele mesmo afirmou: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, tornou-se uma ponte entre Jesus e o apóstolo Paulo, filtrando o pensamento do Cristo para que as epístolas traduzissem as recomendações do Mestre aos núcleos nascentes da Boa Nova. Chico Xavier fez da sua existência uma ponte entre o mundo visível e o invisível, fazendo sol nas almas, encurtando as distâncias da saudade. A exemplo dele, pontes se multiplicam no mundo, na ação de homens e mulheres que se anulam em benefício do próximo. Madre Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, Irmã Dulce,
sem falar nos professores que estabelecem a ponte entre o livro e a ignorância, descerrando os caminhos da cultura. Médium, servidor, amigo, irmão, onde esteja, torne-se uma ponte de amor, de alegria, de serviço. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através das criaturas. Onde você estiver, Ele se manifestará. Permita que os outros o sintam através de você, da sua ação, da sua palavra e da sua expressão. Pense nisso. Mas pense agora. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. A Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face, se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. Toda fora e inocência desta gente é um monstro grande e pisa forte. Toda fora e inocência desta gente. Peço a Deus que a mentira não me seja indiferente, se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Toda la pobreza de la gente
bonita noite no Rio de Janeiro. Obrigada a você. Beijo, Mercedes. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Somos seres espirituais. As concepções materialistas ainda continuam sendo fortes barreiras ao progresso espiritual da criatura humana. Até quando teremos que sofrer para nos libertar do jugo do materialismo que impera até mesmo entre os nossos irmãos espiritualistas? Se a criatura humana raciocinasse como sendo um espírito imortal, se não visse a vida na carne como um fim em si mesmo, mas como uma chave para o seu progresso espiritual, por certo, viveria sem tantos problemas e aflições. É preciso que nossos irmãos se lembrem que somos espíritos mergulhados na matéria, e não um ser material carregando um espírito. Cuidemos para que a vida na carne não nos traga tantas ilusões. A maioria, quando desencarna, chega deste outro lado da vida amargando muitas desilusões, porque centralizaram a vida terrena em situações transitórias, como riqueza, títulos, prestígios, fama, poder e beleza. Não queremos dizer que a criatura na terra não possa usufruir dessas condições, mas que corre grande perigo quando coloca o seu coração nesses tesouros que os ladrões roubam e as traças roem. Em tudo o que fizermos, coloquemos um sentido espiritual, cultuando os valores imperecíveis da alma, e assim entraremos naquele estado de bem-aventurança da qual Jesus falou no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os mansos, os justos e misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores, pois todos eles, e somente eles, entrarão no reino dos céus. E esse reino, meus irmãos, começa a ser edificado aqui na terra mesmo. Mestre do meu destino. A maioria de nós espera que Deus modifique os aspectos externos da nossa vida, para que não tenhamos que mudar por dentro. Assim disse Bernie Siegel. Esperamos muito de Deus e fazemos pouco por nós mesmos. Tudo o que cabe a Deus já tem sido feito. Ele nos deu a inteligência, as capacidades inatas de cada um, a orientação do caminho a seguir, nos fez nascer sob a proteção de uma família, nos deu amigos e anjos que velam pela nossa existência.
e de tempos em tempos tem enviado mensageiros de luz para relembrar a cada um de nós que somos os construtores do nosso destino, que tudo que plantamos haveremos de colher, que a vida é o resultado das nossas escolhas e que o amor é a melhor delas. Mesmo sabendo de tudo isso, preferimos esperar que Deus nos substitua na atitude que nos competiria tomar para construir a felicidade que desejamos e para desconstruir o sofrimento que criamos para nós mesmos. É um comportamento infantil da nossa parte, típico da criança em tenra idade que depende totalmente dos pais. Arriscaria dizer que ainda somos crianças disfarçadas de adultos. Mas esse traço imaturo precisa ser visto e tratado. A vida não vai nos mimar se não fizermos aquilo que já somos capazes de fazer, ela nos cobrará. A vida não vai passar a mão na nossa cabeça se não fizermos o nosso melhor. A vida não premia a irresponsabilidade, a mediocridade ou mais ou menos. A propósito, Chico Xavier teria dito o seguinte: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Nosso jardim não pode ser mais ou menos. Se não cuidarmos do nosso corpo, ele vai enfraquecer. Se não aprimorarmos a nossa cultura, ficaremos à margem de muitas oportunidades. Se não nos tornarmos pessoas mais generosas e agradáveis, fatalmente, nossos relacionamentos sofrerão muitos conflitos. Se não arrancarmos os espinhos da mágoa, viveremos doentes por toda a vida. Se não tomarmos as rédeas do nosso destino, viveremos ao sabor das circunstâncias. Se não regarmos as plantas do nosso jardim, elas inevitavelmente secarão. Quem é jardineiro da própria existência procura mudar o que vai mal por dentro, para que a vida melhore por fora. E sabe que ninguém poderá fazer isso em seu lugar. Afinal de contas, segundo os versos de William Ernest Henley, por ser estreita a fenda eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Jesus, modelo e guia. A referência. Todos precisamos de referências para saber como agir. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelos referenciais que temos mais próximos de nossas vidas. Entendemos hoje que a família é o primeiro modelo de comportamento que o infante tem à sua disposição e que será de suprema importância em seu desenvolvimento.
Foi assim que, entendendo esta característica humana milenar, Allan Kardec, iniciando a exposição das leis morais em sua obra-prima, O Livro dos Espíritos, inquiriu a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Há sabedoria na pergunta kardeciana, que inicialmente vê como indispensável termos referencial, e depois na solicitação de um tipo mais perfeito. Sim, precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros. Um inquestionável que apresente todas as características possíveis de perfeição. A resposta dos Espíritos é muito clara e objetiva. Jesus. Logo em seguida, o professor Lyonès faz um comentário esclarecedor. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Aí está Kardec ressaltando uma vez mais a ideia de modelo e guia proposta por ele mesmo no questionamento inicial. Faz-se mister que diferenciemos didaticamente estas duas características desse mestre maior, para que nos aprofundemos mais nas reflexões. O que podemos entender por modelo? Modelo seria uma forma típica para se reproduzir ou imitar. Para os pintores, escultores, o modelo é a figura a ser copiada ou a referência única de inspiração para se compor uma obra. No mundo da moda, os modelos são padrões de beleza ditados por esta ou aquela corrente, neste ou naquele momento da história. Entender Jesus como modelo é perceber em seus atos, em suas atitudes, na maneira como procedeu nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. Quando o mestre proclama heróico: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração", ele nos diz: percebam minha mansidão ao enfrentar as adversidades da vida. Mirem-se na minha humildade, virtude que já tenho conquistada, para que vocês construam a sua. Em outra feita, quando nos momentos finais de sua vida na terra, pede ao Pai Maior que compreenda os que o estavam assassinando. Ele exemplifica o perdão incondicional. Nas entrelinhas poderíamos ler: inspirem-se no meu exemplo. Estou compreendendo, perdoando aqueles que me matam. Façam o mesmo. O que podemos entender como guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. E o Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Ele aponta assim o caminho da grandeza de espírito, a grandeza de quem serve. Ao recitar as bem-aventuranças, ele deixa claro quais as consequências de quem toma o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza de coração. Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Planta o bem. Na verdade e na justiça, que a lei de Jesus encerra, receberemos de acordo com os nossos atos na terra. As ações do bem que fazes,
e as ações do mal, em suma, são sementes, serão árvores, frutificando uma a uma. Evita os males do mundo, que dão árvores de espinhos. Planta o bem e terás frutos de amor e paz no caminho. Sobretudo, não te esqueças, se não podes dar vintém, que não praticar o mal é já fazer grande bem. ser manso.